Perfeito, Leninha. Eu tenho reparado, na última campanha eleitoral, para vereadores, para prefeitura, o ingresso cada vez maior das mulheres na política. Eu tenho reparado também que há um número caricato de candidatas, e não entendo isso como machismo absolutamente, porque isso também tem com os homens. Mas algumas candidatas com uma postura caricata, com alguns histrionismos. Você não acha que isso depõe contra, vai na contramão daquilo que a gente está querendo, que você objetiva, eu também, que é a ascensão da mulher, ela ocupe cada vez mais espaço, mas com alguns tipos histriônicos, pouco sérios. Isso não depõe contra a mulher? Na minha opinião, a gente tem que ter muito cuidado, e aí eu posso trazer para a questão que muitas vezes vai e volta, a questão da liberdade da imprensa. Uhum. A gente tem liberdade de imprensa, mas o que a imprensa divulga? Entende? Então, você ter mulheres que não têm lutas direcionadas ao humano, ao crescimento humano, também não vejo que seja, né, bom para a humanidade. Como te disse, eu compartilho dessa ideia de que temos que ter propostas direcionadas para o crescimento humano. E que essas propostas, é claro que vai estar em grupos que estejam, né, com esse cuidado, que tenham esse compromisso com o trabalhador, mas não com pessoas que vai lá no oba-oba. É porque a gente não vê isso só nas mulheres, homens também, isso aí há muito tempo. Mas isso me preocupa um pouco, porque de um lado a gente defende tanto o ingresso das mulheres, que elas ocupem cada vez mais espaço, e na contramão acaba tendo algumas mulheres que, não vou citar evidentemente nomes, mas com uma postura um pouco histriônica, pouco séria, acaba depondo contra esse movimento, que eu acho legítimo, das mulheres ocuparem cada vez mais espaço. Mas a política, quando ela estava na mão apenas da elite, né, da classe que dominava, a política tinha um perfil. Quando a política começa a ser direcionada também para o trabalhador, também para as classes baixas, também para a sociedade em geral, aí começa a se banalizar essa ciência. A política, principalmente a partidária, hoje você vê às vezes... Eu estava um dia desse vendo um programa de televisão onde o cara falava, que bom que ele virou jogador de futebol e não político. E aí você se pergunta, poxa, até que ponto conseguiram banalizar uma ciência? Inversão de valores. Exatamente, porque aí assim, agora a classe baixa está querendo ocupar seus espaços, então isso aqui não serve mais. Entende? Aqui não, se você vier para cá você vai ser mal visto. E aí isso vai sendo, né? É claro que a gente não pode esquecer, não vou aí dizer que também tem a questão da corrupção, no setor político tem tudo isso. Mas o interesse, e aí porque chamei ao trabalhador, ao eleitor em geral, a fiscalizar aquilo que é feito e aquilo que é proposto, é exatamente para evitar isso. Né, evitar a questão da corrupção, mas não se pode aí dizer, não venha, porque aí se você não vai, se eu não vou, se o trabalhador, né, se a gente como trabalhador não ocupa esses espaços, quem que vai ocupar? Né, fica na mão da elite, a elite quer o nosso bem, a elite toma ônibus, né, a elite acorda 4 horas da manhã e vai para a porta de fábrica. Leninha, com relação ao governo Lula, quais os avanços que você considera com relação, evidentemente, às mulheres? Você está satisfeita? Você acha que caminhou pouco? Pode melhorar? Gostaria que você fizesse uma análise do governo Lula nesses 8 anos com relação à mulher especificamente, na área política. Eu não quero estar dizendo para a mulher que é o governo, né, que é no governo, é ela que tem que buscar isso. Somos nós que temos que buscar isso. É claro que em certos governos você tem mais espaço, em outros você tem menos espaço. Né? E é isso que é questionado. Então, tanto para o trabalhador quanto para a mulher. Eu também penso isso. Eu acho que o fato da gente ter um governo trabalhador, né, um governo que saiu do meio de nós, um presidente, né, que saiu do meio de nós, ele abriu mais espaço, mas é o trabalhador que tem que avançar. Porque um presidente, ele governa para todas as camadas da sociedade. A camada superior, a camada que domina, essa camada está lá todo dia, está tentando, está opinando todo dia. Nós não, entende? Então, a gente tem que saber disso, a gente tem que opinar também todo dia nessas questões. E aí você vai criando espaço, né? Você vai construindo, você vai conquistando esses espaços. Então, tanto na questão da política da mulher, quanto na questão do trabalho em geral, são espaços que a gente vai construindo
dizendo isso. Eu entendo que nas questões sociais, o governo, o presidente Lula, ele deu mais espaço para essas lutas. Eu não tenho dúvida disso. Mas que fique certo o trabalhador. Ele tem que avançar. É ele que tem que buscar também. Eu vou sair um pouco desse foco da atuação política, mas com certeza não é menos importante o que a gente está falando, que é com relação à violência contra a mulher hoje. Porque a falta de estímulo ao ingresso da mulher na vida política acaba sendo uma violência também. São várias violências que são cometidas contra as mulheres. Como é que você analisa esse patamar de violência, esse crime recentemente que houve em Santo André, enfim, toda essa violência contra as mulheres, e hoje não tem mais faixa etária, começa precoce o negócio? Então, isso é, não sei que palavra eu diria para você, arrepiante para nós mulheres, né? A gente sempre ouviu, e aí é onde pega a nossa diferença, não a nossa inferioridade, mas a nossa diferença. A mulher, né, fisicamente, ela tem essa fragilidade, tem a questão cultural que educou erroneamente os homens há anos, achando que eles são donos das mulheres. E isso cria pessoas, cria mentes do tipo daquela, né? Um jovem que se achou dono de uma menina, né, de um adolescente. E isso é estúpido, mas a gente sabe que na história tem muitos, e não é só o jovem. A gente tem, se eu for, agora me foge a memória, mas a gente tem muitos, a gente tem pessoas graduadas, por exemplo, um juiz que matou a namorada, né? A gente tem pessoas o quê? Que se sente. E isso é culpa de uma cultura que educou erroneamente as pessoas, né? Isso são processos muito longos de achar, de o homem passar a entender, né, que quando o homem fala meus filhos, ele também tem isso, esse provérbio meu, né, muito forte, minha mulher. É claro que às vezes a gente também fala meu marido, mas aí não é no sentido de que sou dono dele. Mas às vezes, muitas vezes, na fala de alguns homens a gente sente isso, né? Quando ele fala minha mulher, ele fala nessa questão de ser dono mesmo, né? Como se ele sentisse ser dono. E aí a perda de algo que é meu, eu não vou perder, que foi o caso daquele menino, né? E aí você teve, lógico, todos os outros erros que cada um tem, a avaliação daquele caso, né? E de outros casos também, que também ajudou, colaborou para aquele desfecho, né? Mas com certeza a das piores coisas, e aí é o fim do fim, né? Que a violência no trabalho, um salário mais baixo, a dupla jornada, são todas questões que nos oprime, né? Nos deixa, né? Nos faz pensar que realmente somos inferior. Mas, com certeza, a violência em si, ela é a mais chocante. Não tem explicação para isso, né? Se aqui fosse um jogo de futebol, eu ia passar a bola para você falar, Leninha, você é a dona da bola. Fale o que você quiser mais a respeito dessa inserção da mulher, fique à vontade, a bola é sua. Tá bom, eu quero falar, chamar essa necessidade, porque senão, olha, veja, quando eu falei de maioria no Congresso, isso vai para todos os outros instrumentos. Aí eu gostaria de chamar as companheiras, as mulheres, a ocupar esses espaços, né? Porque senão também não adianta ter uma Leninha apenas, né? Tem que ter muitas outras. E aí a mulher trazer para esses espaços essa especialidade dela lá do lar, né? Que é essa questão da organização, do comando. A mulher que sabe, e aí eu estou falando muito bem, a mulher que sabe dividir a mistura para 2, 3 filhos. Então eu acho que isso são qualidades da mulher que trazida para a política, né, partidária, para os sindicatos, para essas questões, para os movimentos sociais, isso vai colaborar muito no crescimento humano na sociedade. E essa é, com certeza, um dos meus maiores objetivos. Muitas vezes dá medo você se lançar, né? E me deu medo vir para cá. Não vou dizer para você que não me deu, teve muitas dúvidas, mas a questão é, alguém tem que fazer isso. Mas, por favor, que não fique alguém né? Que outros e outros Temos mais Leninha. Exatamente. A mesma questão é na questão partidária, né? Que mais mulheres vá com esse objetivo, né? E que a gente apoie, nós mulheres, né? Temos bastante atenção, né? Eu sei que a população está cansada disso, né? A população, ela se cansa, mas ela vota. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Você precisa analisar fiamente, né, quais são as propostas das pessoas que se lançam, das pessoas que querem. Porque muitas vezes as pessoas não querem isso para si.
Elas né, se dedicam a essa tarefa a mais porque entende essa necessidade. Mas aí não pode vir sozinha. Né? Você tem que vir, você tem que ter o apoio. E aí é o que a gente chama. A mulher, em geral, precisa apoiar mulheres que tenha esse afins, que vá com essa finalidade, né? Que tenha essa finalidade de ir para a política, de ir para os movimentos, de estar à frente, mas sempre buscando espaço para o crescimento de todos. E com relação a você especificamente, que eu estou percebendo que você é muito bem articulada, tem um amplo conhecimento, estou aprendendo muito com você. Você é muito gentil. E eu quero saber o que especificamente você, Leninha, o que te motivou mesmo? Claro, você já explicou aqui, mas assim, aquilo que te deu aquele impulso final para você deixar o seu trabalho, vir aqui trabalhar com a gente no sindicato, o que foi que te motivou mesmo? Olha, Eduardo, aí eu precisava trazer, não agora, mas lá atrás, né? Tá, trago lá atrás. Eu sou filha de camponês, né? Meu pai, eu nasci no estado do Ceará, num povoado bem distante da cidade, mas o meu pai sempre teve essa preocupação, né? Da união das pessoas ali daquele povoado. Então, imagina, o estado do Ceará é um estado muito precário, né? Então eles discutiam que semente pedir para plantar, discutia-se, sei lá, onde vai fazer uma barragem. E tem uma coisa que eu vou ser grata ao meu pai, sei lá, se tiver quantas gerações, vou ser sempre grata, porque assim, mesmo estando nessa cultura machista, e aí ele não estaria diferente, né? Ele também sofria com isso, mas o meu pai nunca me separou das coisas que eu queria estar com ele. Sim. Então, onde meu pai ia, por exemplo, por que hoje eu me sinto tão bem em uma reunião com um monte de homens? Eu acho que tem a ver com esse passado. Porque quantas vezes eu fui ao sindicato, lá rural, tudo, aquele monte de homens e eu que vetinha, depois adolescente, depois mais jovem, né? Estava lá com meu pai. Tá. Meu pai nunca disse, você não vai fazer isso. Eu tinha uma tia que dizia, eu lembrei aí, só brincando com você, que eu tinha uma tia que falava pra mim, jogar bola não é brinquedo, não é coisa de mulher, mas meu pai não. Tá certo, Leninha. Eu quero agradecer muito a sua participação, foi muito esclarecedora essa entrevista, eu pelo menos aprendi muito, o telespectador acredita também, e eu te dou tempo rapidinho, que o nosso tempo já está misturado, para suas considerações finais, querida. Tá, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar falando isso para o trabalhador, de estar fazendo esse chamado. Quero dizer que a minha preocupação não é só minha, é de um globo, é do todo, e está pedindo, sei lá, a gente tem que ocupar esses espaços porque a gente precisa avançar como humano, e não é porque as coisas não estão, já está, mas só precisa ser socializada como um todo. O programa Metalúrgicos em Notícia de hoje vai ficando por aqui, nós retornaremos na próxima semana nesse mesmo horário. Obrigado pela sua atenção, até lá.